Outro dia a gente disse aqui, né, Eudes? Aqueles que estavam acreditando que o Bolsonaro não voltaria para o Brasil são os alienados, alucinados que vê Bolsonaro como um genocida de fato, né? E que se tem uma coisa, não tem nem crimes que podem ser imputados ao Bolsonaro se for seguir o ordenamento jurídico que nós temos no Brasil, mesmo a gente sabendo que muita regra foi quebrada, muita coisa que já foi definida foi voltada atrás. Bolsonaro é sim uma grande liderança porque ele ainda é um fenômeno mundial na política. E digo isso por quê? Porque ele teve 58 milhões de votos com todo um sistema trabalhando contra ele. Com todo quem tinha o poder de regir e declarar as regras da eleição trabalhando contra ele. E mesmo assim ele perdeu as eleições aí com menos de 2 milhões e meio de votos a nível de Brasil, né? Numa disputa aí que envolveu mais de 150 milhões de votos, cento e poucos milhões de votos. Então Bolsonaro é sim a maior resistência da direita que nós temos no Brasil. É a maior figura política. E a presença dele aqui a partir de março ela é muito importante porque até mesmo intimida um pouco aqueles deputados que se elegeram com a sua bandeira e por alguma razão qualquer queiram se postar diferente na hora de definir o seu voto. Ele presente e atuando, isso fica muito mais forte junto aos deputados e senadores que prometeram defender a direita e os seus valores. Liberdade, pátria, Deus, família, enfim. Então, o retorno de Bolsonaro, ele assusta. Assusta porque as pessoas, quando estão nos bastidores, conhecem, sabem da sua força política e sabem, pior ainda, do que teve que ser feito para poder derrotar Bolsonaro. Bolsonaro, como eu disse no outro comentário, teve acertos e teve erros. Mas teve muito mais acertos e de coisas que chamam muito mais atenção, como o maior número de carteira assinada após pandemia, índice de crescimento desde quando começou a ser medido nunca visto na história desse país, né? Batendo recordes de carteira assinada, atendimento social como nunca visto nesse país. E isso ninguém vai tirar. Isso aconteceu. Leilões com faturamentos nunca vistos antes nesse país, né? Uma equipe econômica exemplar, né? Elegeu uma bancada de governadores, senadores, deputado estadual, quer dizer, ele criou uma legião de direita. A direita radical existe também na cabeça, desculpe aqui o termo, dos aloprados. Porque estúpido e radical nós temos em qualquer segmento. Agora, querer taxar que Bolsonaro é um líder de uma direita radical, o maior exemplo é o cala-boca do próprio pessoal da esquerda não querendo a CPI do dia 8 de janeiro. Jogou um balde de água gelada, não vou dizer no pessoal da esquerda, não. Nesse pessoalzinho isentão, que nós temos muito, uns aqui bem pertinho da gente, inclusive, que já estava fazendo discurso que essa não é a direita que eu aprovo, essa não é a direita que eu faço parte. E de repente se cala também porque começa a perceber que aquele movimento de depredação horrível que aconteceu em Brasília não foi a direita que provocou, mas a direita foi usada sim, isso a gente não pode desmerecer. Então Bolsonaro volta e deixa muita gente assustada, meu amigo Eudes Figueiredo.